Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo para este canal. Mas antes de mais nada, eu convido você, se inscreva nele, curta, compartilhe este vídeo, deixe seus comentários e as suas sugestões, você é sempre bem-vindo neste canal. Hoje eu quero estar fazendo um comentário sobre o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, e algumas considerações também sobre o contexto. O texto de Gênesis 3:6 nos diz assim, em hebraico: Vatere Haisha Kitov Haetz Leamahal Vehi Ta'avahu Layanayim Venechmad Haetz Lehaskil Vatikar Miperio Vatohal Vatitem Gam Leisha Ima Vayohal, que traduzido literalmente ficou assim: E viu a mulher que boa a árvore como comida, e que ânsia esta para os olhos, e o que deseja a árvore para compreender, e pegou dentre o fruto dela e comeu, e deu também para o marido dela, com ela e comeu. Temos aí então uma leitura do texto em hebraico e também uma leitura de uma tradução feita para o português num formato literal. Bem, o que eu quero estar comentando com vocês é o seguinte: sempre temos ouvido ao longo da história que o fruto proibido que Adão e Eva comeram era uma maçã. Mas quando nós vamos no texto em hebraico, nós não encontramos nada referente a isto. Especificamente aqui a palavra peri, quando nós vamos no dicionário, nos léxicos, o sentido primário dela significa simplesmente fruto. Mas daí vem uma pergunta: de onde surgiu então essa teoria? Bem, para entendermos essa questão, nós precisamos ir um pouco na história. Quando nós voltamos ali no século IV depois de Cristo, aproximadamente, houve um papa chamado Damaso. E esse papa ele queria uma tradução do texto hebraico para o latim. Ele fez um pedido então a um dos seus eruditos, que era Jerônimo de Estridão, que fizesse essa tradução para ele. E Jerônimo então automaticamente se prontificou a fazer este projeto. Dentro de cerca de 15 anos então ele compilou uma obra chamada de Vulgata Latina, traduzindo então ali, no caso, segundo pediu o Papa, uma tradução do hebraico para o latim. Só que quando Jerônimo fez essa tradução, ele cometeu vários erros e equívocos. Ele cometeu, né? E entre eles, ele acabou cometendo um que está associado a este contexto. Quando ele foi traduzir, por exemplo, esta palavra aqui, ó, vará, que está no final do versículo 5, associada, já alencada ao versículo 6, no caso, que aqui consta a palavra mal. Quando ele foi traduzir, então, no caso, para o latim, que era para ele colocar no texto da Vulgata Latina a palavra mal, ele acabou colocando a palavra maçã. E isso acabou resultando no que nós temos hoje na teoria, onde que Adão e Eva comeram, no caso, o fruto proibido, esse fruto era uma maçã. Certamente, como a palavra aqui está próxima ao versículo 6, já então acabou tendo essa associação com esse fruto, que no caso, né, este fruto acabou sendo visto certamente como uma maçã, uma vez que maçã é uma fruta. Então, acabou havendo, então, esta elaboração, essa teoria que se iniciou lá no século IV, no caso, né? Mas daí vem uma pergunta: mas por que Jerônimo cometeu este erro? Porque tanto a palavra maçã quanto a palavra mal, no latim, ambas têm a mesma grafia, que significa malus. E essa palavra malus, no caso, para ela poder ser diferenciada, quando ela está fazendo tanto menção para mal, para maçã, ela só pode ser diferenciada pela classificação gramatical. A classificação gramatical da palavra maçã é um substantivo, e a classificação gramatical de mal é um adjetivo. Então, em vez de Jerônimo colocar a palavra maçã, que tem como classificação gramatical um substantivo, no caso, no texto da Vulgata Latina, ele deveria ter colocado a palavra mal, que é um adjetivo. Mas ele acabou cometendo esse erro, né? É uma coisa simples. Era para ele colocar o adjetivo mal, mas ele acabou colocando o substantivo maçã, aonde surgiu então essa teoria. Foi um dos erros que ele cometeu.
E de lá para cá foi se fortalecendo, foi frutificando, acabou sendo pintado em quadros e foi se divulgando e se propagando essa teoria que quando nós vamos no texto hebraico nós não encontramos fundamentação. É, esta informação foi eu extraí do artigo franciscano, no caso, né, que foi publicado por um frei muito conhecido, que é o Frei Gestir Freitas Faria. Ele é doutor em teologia, mestre em exegese no Pontifício de Roma e membro da Associação Brasileira de Pesquisa, a BIB. Então, nessa ocasião era isso, pessoal, que eu queria compartilhar essa informação de onde surgiu, no caso, essa teoria, no caso, né, de que Adão e Eva, o fruto proibido que eles comeram foi a maçã. Foi lá da Vulgata Latina no século IV, num erro de tradução cometido, no caso, por Jerônimo. Em vez de ele colocar a palavra mal no texto, né, no contexto do capítulo 3, ele acabou colocando a palavra maçã, no caso. Então, nesta ocasião era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.